bem-vindo ao Cosmotalks, onde cada pensamento é uma estrela e cada conversa uma constelação. Olha, imagina só que coisa desconcertante. Tem uma mão que parece ter vida própria, sabe? Agindo totalmente contra a sua vontade. É uma imagem forte. Tem relatos assim, da mão desabotoando a camisa enquanto a pessoa está tentando abotoar com a outra. Ou pegando coisas sem parar. Que situação. E isso nos leva direto para o nosso tema de hoje, né? Exatamente. A Síndrome da Mão Alheia, ou SMA. É um distúrbio neurológico, assim, bem raro, mas fascinante. Revela muito sobre o cérebro, o controle. E a nossa própria percepção de controle, né? Nossa análise hoje, ela vai fundo em revisões científicas, casos clínicos detalhados e até discussões da neurociência sobre o eu. Isso, a ideia é entender o que é a SMA, as causas neurológicas e, o que ela pode ensinar pra gente sobre essa coisa da agência, do controle voluntário. Então vamos lá. Quais são os sintomas mais marcantes, além desses exemplos bizarros? Bom, um sintoma central é esse conflito entre as mãos. O nome técnico é meio complicado, dispraxia diagonistística. Dispraxia diagonistística. Ok. Isso. Tem um caso clássico, antigo até, de 1945, de um paciente chamado Aquelites. Ele tentava se vestir com uma mão. E a outra mão? A outra, a tal mão alheia, simplesmente puxava a roupa para fora. Ao mesmo tempo. Meu Deus! E tem também aqueles movimentos que parecem ter um propósito, mas são involuntários, certo? Tipo a mão que agarra tudo. Exato. A mão agarra um copo, uma maçaneta, qualquer coisa, e não solta. É um reflexo de preensão que fica descontrolado. E ela pode até atrapalhar a outra mão, né? Tentar pegar o lápis, fechar uma gaveta que a outra abriu. Justamente. Essa interferência é bem comum. E tudo isso vem junto com uma sensação muito, muito estranha para a pessoa. Ah, essa parte me intriga muito. A pessoa sente que a mão não é dela. Descrevem como atrevida ou que tem um diabinho travesso. Como pode isso? Essa desconexão total entre querer e fazer. Aí a gente entra na neurociência, né? Essas coisas estão ligadas a lesões em áreas bem específicas do cérebro. Quais áreas? Olha, essa dispraxia diagonística, o conflito muitas vezes tem a ver com danos no corpo caloso. O corpo caloso? Aquela estrutura que conecta os dois lados do cérebro? Isso mesmo, é a grande ponte de comunicação. Se ela está lesionada, por exemplo, depois de uma cirurgia para epilepsia ou por um AVC, a comunicação falha. E aí, um hemisfério pode meio que brigar com o outro. Entendi, faz sentido. E os movimentos de agarrar? A interferência? Esses já estão mais ligados a lesões nos lobos frontais, especialmente numa área chamada área motora suplementar, a AMS. AMS? E o que ela faz? Ele é fundamental para planejar, para iniciar os movimentos e, muito importante, para inibir movimentos que a gente não quer fazer. Ah, então se a AME está lesionada, os freios falham. Exatamente. Tipo no infarto da artéria cerebral anterior, que irriga essa área, esses freios podem sumir. E aí a mão começa a fazer coisas por conta própria, como agarrar objetos. Nossa. Então a lesão não só impede o controle, mas pode gerar ações que a pessoa não quer? Isso volta para aquela sensação, não fui eu. Por quê? Bom, uma pista interessante vem de uns estudos bem famosos do Benjamin Libet sobre a vontade. Libet, o que ele descobriu? Ele mostrou que a atividade no cérebro que prepara um movimento voluntário, um sinal elétrico chamado potencial de prontidão, começa um pouquinho antes da gente ter a sensação consciente de que decidiu fazer o movimento. Chacoalhou muita coisa, assim. Na SMA, talvez o movimento da mão aconteça, mas falte aquela etapa final, sabe? De registrar, de etiquetar aquilo como foi minha intenção, fui eu. Uau! Isso é profundo. E se conecta com umas ideias sobre, uma consciência dividida. Talvez a gente não seja uma unidade tão coesa assim. A SMA poderia ser uma janela para ver sistemas cerebrais com, digamos, interesses diferentes que normalmente trabalham juntos, mas que a lesão acaba separando. Pensar nisso dá até uma vertigem. Mas tem como tratar? Ou melhorar? As fontes falaram de recuperação, né? Especialmente depois de AVCs. Sim, felizmente. A recuperação é possível e até comum em casos pós-AVC.
Provavelmente por causa da plasticidade do cérebro, né? A capacidade dele de se reorganizar. Que bom. E a reabilitação funciona? Sim, mostra resultados bem legais. Tem um caso que eu achei interessante de uma senhora de 57 anos. Ah, eu lembro desse. Era o caso das dicas verbais, não era? A mão esquerda dela atrapalhava tudo e a direita ficava agarrando coisas. Isso. E o acompanhante simplesmente dava comandos verbais para a mão esquerda. Coisas tipo, solta, abre a mão. E funcionou. Funcionou muito bem. Com o tempo, a repetição, os movimentos involuntários diminuíram bastante. Claro, tem outras coisas, tipo terapia do espelho ou tentar manter a mão ocupada. Às vezes até remédios, mas o ponto é que dá para reaprender ou compensar. Então, pra gente resumir, a síndrome da mão alheia parece super estranha, mas é uma condição neurológica real ligada a lesões específicas no cérebro. Exato. E ela meio que obriga a gente a repensar coisas básicas sobre controle, sobre vontade e até sobre quem é esse eu que a gente sente que está no comando. Perfeito. E talvez a reflexão final seja essa, né? A SMA mostra, do jeito bem explícito, a rede complexa de processos, nem sempre alinhados, que rolam por baixo da nossa consciência o tempo todo. Isso meio que convida a gente a pensar. Mesmo sem ter uma condição tão dramática assim, será que a nossa percepção de controle, de identidade, é tão unificada e simples quanto parece no dia a dia? Fica a pergunta no ar.